Nos tempos antigos, quando os juízes governavam Israel, o povo vivia em ciclos contínuos de obediência e desobediência a Deus. Cada vez que o povo se afastava do Senhor, inimigos eram levantados para oprimir a nação até que clamassem por libertação. Foi um período marcado por turbulência, insegurança e muitas provações. O livro de Juízes nos dá um retrato claro dessa realidade. Em Juízes 6:1 está escrito: os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. A opressão dos midianitas foi particularmente cruel. Eles invadiam as terras de Israel como uma praga de gafanhotos, destruindo plantações e levando os animais. O povo de Deus, outrora próspero, agora se escondia em cavernas e montanhas, temendo por suas vidas e pela sobrevivência de suas famílias. O terror e a fome se espalhavam pela nação, que parecia estar à beira da destruição total. Esse cenário desesperador prepara o palco para a introdução de Gideão, um jovem aparentemente comum, mas destinado a desempenhar um papel extraordinário na história de Israel. No meio desse caos encontramos Gideão. Ele estava escondido, mal conseguindo lidar com a situação que seu povo enfrentava. Juízes 6:11 descreve a cena. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. A imagem de Gideão malhando trigo em um lugar destinado a prensar uvas para fazer vinho, revela o medo e a necessidade de esconder-se dos opressores. Ele estava tentando proteger um pouco de comida para sua família, com medo de ser descoberto e saqueado pelos midianitas. Nesse momento de aparente fraqueza, o improvável acontece. O anjo do Senhor aparece a Gideão e diz algo que parecia fora de contexto: o Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. Imaginem a surpresa de Gideão. Ele, que estava escondido e com medo, foi chamado de homem valente. Ele deve ter olhado ao redor, pensando que o anjo estava falando com outra pessoa, pois tudo em sua situação sugeria o oposto de valentia. A resposta de Gideão revela sua descrença e frustração. Ele diz: "Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas? Que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas." Juízes 6:13. Suas palavras ecoam o sentimento de muitos de nós quando enfrentamos adversidades. Onde está Deus no meio do sofrimento? Se Ele está conosco, por que coisas ruins acontecem? Contudo, o anjo não veio para discutir ou explicar teologicamente o sofrimento. Ele tinha uma missão a ser dada. Em Juízes 6:14, o Senhor vira-se para Gideão e diz: "Vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu." A missão de Gideão estava clara. Ele seria o libertador de Israel. Porém, Gideão, ainda incrédulo e inseguro, tenta se desculpar. Ele não se via como alguém capaz de liderar tal missão. "Ah, Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai." Juízes 6:16. Ele se via como o menos importante, o mais fraco, incapaz de assumir uma tarefa tão grande. Mas a resposta do Senhor é poderosa e direta: "Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem." Juízes 6:16. A promessa de Deus não dependia da força de Gideão, mas da presença de Deus ao seu lado. Apesar dessa garantia, Gideão ainda precisava de confirmação. Sua hesitação era evidente, mas Deus, em sua paciência, estava disposto a fortalecer a fé de seu escolhido. Gideão pede um sinal para ter certeza de que realmente estava falando com Deus. Ele prepara uma oferta de carne de cabrito e pão sem fermento e a coloca sobre uma rocha, conforme o anjo do Senhor instruiu. O que aconteceu a seguir foi algo extraordinário. Em Juízes 6:21 lemos: "Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da vista de Gideão." Nesse momento, a realidade da presença divina atingiu Gideão com toda a força. Ele percebeu que estava diante do anjo do Senhor. Gideão ficou apavorado. Em Juízes 6:22-23, vemos sua reação. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e disse:
Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. A partir desse ponto, a missão de Gideão estava selada. Ele, o menor em sua casa, o mais fraco entre os fracos, havia sido escolhido para uma tarefa grandiosa e Deus estava com ele. Gideão, em resposta a essa experiência transformadora, constrói um altar ao Senhor e o chama de O Senhor é Paz. Juízes 6:24. Aquele lugar, que antes simbolizava medo e escassez, tornou-se um memorial de encontro com Deus. A partir desse momento, Gideão começou sua jornada de transformação. Contudo, apesar da clareza do chamado de Deus, o jovem guerreiro ainda enfrentaria suas próprias dúvidas e inseguranças antes de liderar o povo contra os midianitas. Embora tenha erguido um altar ao Senhor, Gideão ainda buscava mais garantias de que Deus realmente o havia escolhido para liderar Israel. O caminho para a coragem verdadeira seria longo e Gideão precisaria de mais sinais antes de aceitar plenamente seu papel como o libertador da nação. Os testes de Gideão e o exército dos 300. Apesar da clara convocação de Deus, Gideão ainda enfrentava profundas dúvidas sobre sua capacidade e seu papel como libertador de Israel. Embora tivesse levantado um altar ao Senhor e recebido palavras encorajadoras, a insegurança ainda o perseguia. Ele sabia que para enfrentar um inimigo tão poderoso quanto os midianitas, precisaria de uma fé sólida e de sinais tangíveis de que Deus realmente o estava guiando. Gideão, então, decidiu buscar uma confirmação adicional. Em Juízes 6:36-37, lemos sobre seu pedido a Deus. Gideão disse a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que porei uma lã de carneiro na eira. Se o orvalho estiver somente na lã, e secura em toda a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Esse pedido reflete a humanidade de Gideão, um líder em formação que, apesar das promessas divinas, ainda buscava uma confirmação mais concreta. Ele precisava de algo que pudesse ver e tocar, algo que lhe desse a segurança de que não estava sonhando ou se iludindo. Na manhã seguinte, Deus respondeu ao pedido de Gideão de forma extraordinária. Em Juízes 6:38 está registrado: e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou a lã, e do orvalho da lã espremeu uma taça cheia de água. Imaginem o alívio de Gideão ao ver o milagre diante de seus olhos. A lã estava encharcada de orvalho, enquanto o chão ao redor permanecia completamente seco. O sinal era claro: Deus estava com ele. Contudo, mesmo após esse impressionante sinal, Gideão ainda sentia a necessidade de uma confirmação adicional. Como muitos de nós, ele queria estar absolutamente certo de que estava no caminho certo. Então, ele fez outro pedido a Deus, desta vez invertendo a situação. Ele pediu que a lã permanecesse seca enquanto o chão ao redor ficasse molhado de orvalho. Gideão pediu com humildade, reconhecendo sua ousadia, dizendo: não se acenda contra mim a tua ira, se eu ainda falar só esta vez. Ora, que se faça a prova só com a lã, que só a lã esteja seca, e em toda a terra ao redor haja orvalho. Juízes 6:39. Mais uma vez, Deus mostrou paciência e entendimento diante das inseguranças de Gideão. Ele respondeu ao segundo pedido de maneira igualmente milagrosa. Juízes 6:40 relata: e Deus assim fez naquela noite, pois só a lã ficou seca, e sobre a terra havia orvalho. Esse segundo milagre, que desafiava as leis da natureza, dissipou as dúvidas restantes de Gideão. Ele agora estava plenamente convencido de que Deus realmente o havia chamado e estaria com ele para derrotar os midianitas. Com sua fé fortalecida por esses sinais milagrosos, Gideão começou a se preparar para a batalha. Ele reuniu um exército considerável de 32.000 homens para enfrentar os midianitas e seus aliados, que eram descritos como numerosos como gafanhotos. Juízes 7:12. No entanto, Deus tinha outros planos. Em vez de usar uma força militar massiva, o Senhor queria que a vitória de Israel fosse um claro testemunho do seu poder e não da força humana. Assim ele disse a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali te os provarei. Juízes 7:4. Deus sabia que se Israel vencesse com um grande exército, o povo poderia atribuir a vitória à sua própria força e não ao poder divino. Por isso,
ele começou a reduzir o número de soldados de Gideão. O primeiro teste foi simples. Qualquer homem que estivesse com medo ou tremendo poderia voltar para casa. A resposta foi chocante: 22.000 homens deixaram o campo de batalha, restando apenas 10.000 guerreiros. Juízes 7:3. Para muitos líderes militares, essa redução seria devastadora, mas Gideão confiava no plano de Deus. No entanto, o Senhor ainda achava que havia soldados demais. Ele ordenou que Gideão levasse os homens até a água e separasse aqueles que bebessem de uma maneira específica. Em Juízes 7:5-6 lemos: aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, pô-los-ás à parte, como também a todo aquele que se ajoelhar para beber. Somente 300 homens beberam a água, levando-a à boca com as mãos, enquanto o restante se ajoelhou. Então Deus disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Juízes 7:7. Imagine a cena: de um exército de 32.000 homens, agora restavam apenas 300. Gideão, que antes se via como o menor e mais fraco, agora liderava um grupo minúsculo contra um exército inimigo aparentemente invencível. A lógica militar comum teria classificado essa estratégia como suicida. Mas Deus tinha um propósito claro. Ele queria que Israel soubesse, sem sombra de dúvida, que a vitória viria exclusivamente do Senhor. Essa redução drástica no número de soldados enfatizava que a vitória sobre os midianitas seria um milagre divino, não fruto da força humana. Os 300 homens escolhidos não eram apenas corajosos, mas também atentos. A maneira como beberam água pode simbolizar sua vigilância e prontidão. Eles mantiveram os olhos abertos e as mãos nas armas, mesmo enquanto satisfaziam uma necessidade básica. Esses guerreiros estariam preparados para qualquer ação repentina e seriam cruciais no plano de Deus para a batalha que estava por vir. Além disso, o número 300 ressoava na história de Israel. Abraão resgatou Ló com 318 homens, Gênesis 14, e também foi com 300 homens que Sansão mais tarde derrotaria os filisteus, Juízes 15. Em várias ocasiões, Deus mostrou que não precisa de grandes números para realizar seus planos, mas sim de fé, obediência e pessoas prontas para confiar nele. À medida que a noite se aproximava, o exército de 300 homens se preparava para o que seria um dos momentos mais decisivos da história de Israel. Os milhares de midianitas, descritos como tão numerosos quanto gafanhotos, acampavam no vale, prontos para destruir Israel. No entanto, Gideão, fortalecido por sua fé e pelos sinais que recebera, sabia que o Deus de Israel tinha um plano. O pequeno exército de Gideão estava prestes a enfrentar um inimigo gigantesco, mas com Deus ao seu lado, eles estavam prontos para o impossível. Com apenas 300 homens prontos para a batalha, Gideão estava prestes a enfrentar um desafio aparentemente impossível. Ele liderava um pequeno exército contra um inimigo vasto e poderoso. O acampamento dos midianitas e seus aliados estava lotado, e a Bíblia os descreve como numerosos como gafanhotos, com seus camelos incontáveis como a areia da praia. Juízes 7:12. Humanamente falando, a vitória parecia impossível. No entanto, Deus tinha um plano que desafiava toda a lógica militar. Antes do início da batalha, sabendo das dúvidas e medos que ainda residiam no coração de Gideão, Deus lhe ofereceu mais uma oportunidade de fortalecer sua fé. Ele disse a Gideão: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entregarei nas tuas mãos. Se porém tens medo de descer, vai tu com o teu moço Purá até ao arraial. Juízes 7:9-10. Obediente, Gideão desceu com seu servo até as cercanias do acampamento inimigo. Ali ele ouviu algo que transformou completamente sua confiança. Ao se aproximar do acampamento, Gideão escutou 2 soldados midianitas conversando. Um deles relatava um sonho. Tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando pelo acampamento dos midianitas e atingia uma tenda com tanta força que ela virava e desabava. Juízes 7:13. O companheiro respondeu: isto não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento em suas mãos. Juízes 7:17. Ao ouvir a interpretação do sonho, Gideão adorou a Deus. Aquilo era o sinal definitivo que ele precisava. Não só Deus já havia garantido a vitória, mas até mesmo os inimigos estavam cientes do poder que vinha sobre eles. O pão de cevada,
Um alimento humilde e simples representava Gideão e seu pequeno exército. Deus usaria o que era pequeno e insignificante aos olhos dos homens para derrotar um exército inimigo gigantesco. A confirmação do sonho deu a Gideão a confiança que ele precisava para lançar o ataque. Voltando para o acampamento israelita, Gideão convocou seus 300 homens e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Juízes 7:16. Agora, com a fé renovada e convicto do poder de Deus, Gideão explicou sua estratégia inusitada. Em vez de espadas ou lanças, ele entregou a cada um dos homens uma trombeta, um jarro de barro vazio e uma tocha para esconder dentro do jarro. Juízes 7:16. O plano era simples e brilhante. Gideão dividiu seus 300 homens em 3 companhias, cercando o acampamento inimigo durante a noite. Ele instruiu os homens a fazerem exatamente como ele. Quando chegassem ao acampamento, eles deveriam tocar as trombetas, quebrar os jarros e erguer as tochas. Ao mesmo tempo, eles deveriam gritar: A espada do Senhor e de Gideão! Juízes 7:18. O impacto psicológico dessa ação seria devastador. No momento mais inesperado, durante a mudança da guarda no acampamento dos midianitas, Gideão e seus homens atacaram. Chegando, pois, Gideão e os 100 homens que estavam com ele ao extremo do arraial, no princípio da vigília média, sendo já postos os guardas, tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Juízes 7:19. O som das trombetas e o barulho dos jarros, quebrando-se no silêncio da noite, criaram uma cena de total confusão e pânico entre os midianitas. O estrondo das trombetas, o brilho repentino das tochas e os gritos ecoando de todos os lados fizeram com que o inimigo acreditasse que estava cercado por um exército imenso. Quando as 3 companhias tocaram as trombetas e quebraram os cântaros, tomaram as tochas nas mãos esquerdas e nas direitas as trombetas que tocavam e clamaram: A espada do Senhor e de Gideão. Juízes 7:20. A confusão tomou conta dos midianitas e eles começaram a lutar entre si. Todo o exército correu, gritando enquanto fugia. Quando os 300 homens tocaram as trombetas, o Senhor fez que no arraial todo homem voltasse a espada contra o seu companheiro. Juízes 7:21-22. O caos no acampamento inimigo foi absoluto. Completamente desorientados e aterrorizados, os soldados midianitas começaram a matar uns aos outros, sem conseguir distinguir amigo de inimigo. O pânico os dominou, e o poderoso exército que havia aterrorizado Israel agora estava em fuga. A estratégia inusitada de Gideão, guiada por Deus, havia funcionado perfeitamente. O Senhor havia entregue o exército inimigo nas mãos de Israel, sem que os israelitas sequer precisassem usar suas espadas. À medida que os midianitas fugiam, Gideão e seus 300 homens permaneceram em suas posições, observando a vitória se desenrolar diante de seus olhos. Era evidente que essa vitória não vinha da força de seu pequeno exército, mas sim do poder de Deus. Ele havia transformado um exército de apenas 300 homens em uma força invencível, usando trombetas, jarros e tochas como armas. Com o exército inimigo em fuga, Gideão convocou os homens das tribos de Naftali, Aser e Manassés para perseguirem os midianitas restantes. Além disso, ele enviou mensageiros aos efraimitas para que ocupassem as passagens do rio Jordão, impedindo a fuga dos inimigos. Os homens de Efraim foram convocados e ocuparam as passagens do Jordão até Bet-Bará. Juízes 7:24. Durante essa perseguição, os efraimitas conseguiram capturar 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Eles mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no lagar de Zeeb, trazendo as cabeças dos 2 líderes a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Juízes 7:25. Esse ataque final selou a vitória completa de Israel sobre os midianitas. A vitória foi milagrosa e serviu como um testemunho duradouro do poder de Deus. Ele havia escolhido o improvável, um homem escondido, medroso e inseguro, para se tornar o líder que libertaria Israel de seus opressores. Deus mostrou que não precisava de grandes exércitos ou armas poderosas para vencer batalhas. Ele só precisava de corações obedientes e de fé. O plano de Deus havia desafiado a lógica humana, mas resultou em uma vitória retumbante. Essa história nos lembra que mesmo quando os desafios parecem impossíveis, Deus tem um plano.
Ele usa o que é fraco e improvável aos olhos do mundo para realizar seus propósitos. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele nos guia à vitória, mesmo que o caminho pareça incerto ou estranho. Gideão e seus 300 homens aprenderam que, com Deus ao seu lado, não havia inimigo grande o suficiente que eles não pudessem derrotar. Com essa vitória, Israel havia sido libertado da opressão dos midianitas. A batalha havia sido ganha não por causa da força humana, mas pela intervenção divina. O pequeno exército de Gideão, armado com fé e obediência, havia triunfado sobre um exército incontável. O nome de Gideão e seu feito ecoariam por gerações, lembrando a Israel que o Senhor é o verdadeiro guerreiro e libertador do seu povo. Consequências da vitória e o fim da jornada de Gideão. Após a vitória esmagadora sobre os midianitas, Gideão tornou-se um herói em Israel. O povo estava repleto de gratidão e reconhecimento por sua liderança, e a libertação de Israel foi um marco importante na história da nação. Contudo, a trajetória de Gideão estava apenas começando a revelar seus desdobramentos e consequências. Os israelitas, impressionados com o feito de Gideão, foram até ele com um pedido significativo. Em Juízes 8:22 lemos: Os israelitas disseram a Gideão: Governarás sobre nós, tu, teu filho, e o filho de teu filho, pois nos livraste das mãos de Midian. O desejo do povo por um líder forte e centralizado refletia a necessidade de estabilidade após anos de opressão. Eles viam em Gideão a figura ideal para governá-los, um líder que havia demonstrado coragem e fé diante de adversidades. Contudo, a resposta de Gideão foi surpreendente e cheia de sabedoria. Em Juízes 8:23 ele disse: Eu não governarei sobre vós, nem meu filho governará sobre vós. O Senhor governará sobre vós. Essa declaração foi uma afirmação poderosa de sua compreensão do papel de Deus como o verdadeiro rei de Israel. Gideão reconheceu que a vitória não foi resultado de sua própria força, mas do poder de Deus atuando em seu favor. Ele não se deixou seduzir pelo poder e pela glória que a liderança poderia proporcionar. Ao contrário, apontou o povo de volta para Deus. No entanto, a história de Gideão não termina com essa declaração de fé. Após a batalha, ele fez um pedido curioso ao povo. Ele pediu que cada homem trouxesse um brinco de ouro como parte do despojo da guerra, uma prática comum entre os israelitas que derrotaram os midianitas. O povo atendeu a seu pedido, e a quantidade de ouro coletada foi impressionante, cerca de 20 quilos. Juízes 8:24-25. Com o ouro, Gideão decidiu fazer um éfode, um manto sacerdotal que era utilizado na adoração. Ele colocou o éfode em sua cidade natal, Ofra, e isso rapidamente se tornou um ponto de adoração. Em Juízes 8:27 lemos: Gideão fez também um éfode e o pôs em Ofra, e todo Israel prostituiu-se após ele ali, e foi isso para Gideão e toda a sua casa uma armadilha. Essa ação, embora aparentemente inofensiva, teve consequências devastadoras. O éfode, que deveria ser um símbolo de culto a Deus, tornou-se um objeto de idolatria e desvio espiritual para o povo. A adoração ao éfode demonstrou como as intenções de Gideão, mesmo quando bem intencionadas, poderiam levar ao erro. O povo começou a desviar-se de Deus, adorando o ídolo criado por Gideão em vez do Senhor. Esse afastamento culminou em um retorno à idolatria, que se tornou um padrão recorrente na história de Israel. Mesmo após a grande vitória, a fragilidade espiritual do povo foi exposta, e a tendência de se afastar de Deus começou a se manifestar novamente. A narrativa também nos mostra um lado mais pessoal da vida de Gideão. Em Juízes 8:30-31, lemos que ele teve 70 filhos, fruto de muitas esposas. Além disso, teve uma concubina que vivia em Siquém, que lhe deu um filho chamado Abimeleque. A menção das muitas esposas e do filho com a concubina sugere que Gideão estava seguindo práticas que eram comuns entre os reis das nações vizinhas, distantes do padrão que Deus estabelecera para o seu povo. Esse aspecto de sua vida poderia indicar um desvio dos princípios de liderança e santidade que deveriam caracterizar os juízes de Israel. O fim da vida de Gideão é marcado por um contraste entre sua grandeza e as sombras que surgiram de suas decisões. Juízes 8:32 nos diz: E Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice e foi sepultado no sepulcro de seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Ele havia liderado Israel por 40 anos em paz, um testemunho de sua liderança
e da bênção de Deus sobre o povo durante seu tempo. No entanto, o que aconteceu a seguir trouxe uma reviravolta trágica. Logo após a morte de Gideão, o povo rapidamente se esqueceu do Senhor e voltou-se para a adoração de Baal. Juízes 8:33-34 descreve esse retorno à idolatria. Assim que Gideão morreu, os israelitas tornaram a prostituir-se, adorando os Baalins, e fizeram a Baal-Beré seu Deus. Esse padrão cíclico de fidelidade e infidelidade era uma marca trágica da história de Israel. O povo não apenas esqueceu as obras poderosas que Deus fizera através de Gideão, mas também se afastou de sua família, que havia sido instrumental em sua libertação. A história de Gideão é um poderoso testemunho da capacidade de Deus de usar pessoas comuns para realizar seus propósitos. Desde o chamado de um homem medroso até a sua transformação em um líder militar destemido, Gideão exemplificou a jornada da fé. No entanto, suas falhas também servem como advertências sobre o potencial de desvio que pode surgir após as vitórias. A busca por reconhecimento e a criação de ídolos, mesmo que de forma involuntária, podem facilmente nos afastar do verdadeiro Deus. O legado de Gideão é complexo. Enquanto sua liderança trouxe liberdade a Israel, suas ações após a vitória mostraram como a natureza humana é propensa a esquecer e a se desviar. A história de Gideão nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas. Após as vitórias e conquistas, como permanecemos fiéis a Deus? Estamos criando ídolos que podem nos desviar de nosso relacionamento com o Senhor? Gideão, embora tenha sido um grande líder, também é um lembrete de que ninguém é imune às tentações e falhas. Ele é um símbolo de esperança, mas também de advertência, mostrando que a fidelidade a Deus é um compromisso contínuo. A narrativa de Gideão nos ensina que a verdadeira vitória não é apenas sobre derrotar inimigos, mas sobre permanecer fiel a Deus, mesmo diante das tentações e desafios da vida. Assim, a história de Gideão se encerra como um testemunho do poder de Deus, da fragilidade humana e da importância de permanecer firme na fé, sempre buscando a verdadeira adoração e dependência do Senhor, nosso Rei e Salvador. Obrigado por assistir a este vídeo sobre a incrível história de Gideão e como Deus usou um homem comum para realizar feitos extraordinários. Esperamos que essa mensagem tenha inspirado e encorajado você em sua própria jornada de fé. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais histórias motivadoras e lições bíblicas. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos. Sua participação é muito importante para nós. Deixe nos comentários suas reflexões sobre a história de Gideão ou como você tem visto a atuação de Deus em sua vida. Agradecemos por estar conosco e até a próxima.